Os rabinos, Rabinu Bachaya, do século XIV, e Michael Dove Weizmann-Mandel, que viveu no século XIX e XX, ele passou pela Segunda Guerra Mundial, ele esteve em campos de concentração, Weizmann-Mandel, ele, conhecendo as obras do Rabino Rabbeinu, e que falava de códigos ocultos na Torá, ele começou a fazer umas pesquisas. O que ele fez? Ele procurou, lá no primeiro versículo da Bíblia, a palavra, ele queria achar a palavra Torá criptografada, ou seja, colocada de uma forma oculta dentro da Bíblia. Então ele procurou, vou falar aqui como se para nós entendermos. É claro que Torá em hebraico tem outras letras, mas significa um T, um O, um R, um A e um H. Então ele procurou, vamos dizer assim, o primeiro T. Quando ele pegou o primeiro T que ele achou no Velho Testamento, ali onde diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra, ele assinalou o primeiro T. Aí ele foi procurar o primeiro O. Aí ele foi correndo as letras e achou o O, assinalou o O. E observou que com salto de 50 letras, né, ele saltava 49, assinalando a 50ª letra, ele achou então o O. Aí ele procurou o R, e foi procurando. O primeiro R que ele achou, ele assinalou. E ele observou que o salto era igual, ou seja, saltava mais 49, assinalava a 50ª. Aí ele foi atrás do A. Aí ele achou, o primeiro A que ele achou, ali, o primeiro A que ele achou no texto aberto, ele assinalou, verificou que eram também o mesmo salto. E depois o H. Aí ele observou que estavam em saltos de letras equidistantes, saltando 49, marcando a 50ª, ele descobriu criptografada a palavra Torá no livro de Gênesis. Ele ficou maravilhado e vou ver se está no Êxodo. Ele foi no Êxodo e fez a mesma coisa. Marcou o primeiro T, depois procurou o primeiro O, 49, marcando a 50ª, e assim ele foi, achou em Êxodo, com salto de 50 letras, 49 marcando a 50ª, ele achou também criptografado a palavra Torá, no Gênesis e no Êxodo. Aí ele foi no terceiro livro, Levítico, não achou. Aí ele foi no quarto, Números, achou. Só que ele achou de trás para frente. Ele não achou, vamos dizer assim, como nós faríamos, né, da esquerda para a direita. Lembra-se que o hebraico escreve da direita para a esquerda, né? Então ele procurou, no começo não achou, mas achou no fim, de trás para frente, ele pegando lá o último, o primeiro T que ele achou de trás para frente, né, ele marcou, foi procurando o primeiro O, achou, sempre com saltos equidistantes de 50, ele achou a palavra Torá codificada de trás para frente. Aí ele foi no último livro, Deuteronômio, não achou do começo para o fim, mas achou do fim para o começo, como no livro de Números. Então a palavra Torá, nos dois primeiros livros e nos dois últimos, apontava para o livro do meio. Mas no meio ele não achou. Aí ele foi com salto de 50 letras, começando na primeira, ele achou o nome de Yahvé. Então, a Torá apontava para Yahvé. A palavra Torá estava criptografada com salto de 50 letras, apontando para o livro do meio, onde estava o nome de Jeová. Amém? Deu para entender? Tá bom. Os descobridores do Código da Bíblia. Esses três homens, principalmente Eliyahu Rips e Doron Bitstum e Yoav Rosenberg. Dr. Eliyahu Rips, ele é um matemático de primeira linha.
Ele é um verdadeiro cientista, um homem respeitadíssimo na área da matemática. Dr. Hips, ele é judeu, de raça e de nacionalidade, ele é russo. Ele nasceu na Rússia e, quando ele se opôs à invasão da Tchecoslováquia, naquela invasão famosa, isso lá pelos anos 50, 60, ele acabou sendo preso e, quando ele estava na prisão, ele conseguiu um lápis e, no rolo de papel higiênico, ele resolveu um teorema, um teorema matemático que os matemáticos do mundo inteiro não conseguiam resolver. Ele resolveu escrevendo ali, e isto vazou da prisão. Houve um movimento de todos os cientistas do mundo pressionando os governos, principalmente o americano, para pressionar o governo russo a libertar o Dr. Hips. E conseguiram libertar da prisão, e ele foi para Israel. Ele é professor hoje da Universidade Hebraica, e é professor também da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Hips é um matemático de primeiríssima linha. Para você ter uma ideia, ele é o maior especialista na teoria de grupos, que é um campo subjacente da física quântica. É um homem muito humilde, muito simples, lê a Bíblia hebraica todo dia, é uma pessoa muito religiosa, e uma pessoa muito humilde. Ele, conversando com um amigo dele, rabino, muito amigo dos rabinos de Israel, o rabino falou a respeito da descoberta de Weizmann. E Hips se interessou pelo assunto, porque Michael Weizmann ele não escreveu, mas os seus discípulos anotaram e escreveram num livrinho sobre ele, e tem um pedacinho que fala desses códigos que ele tinha descoberto. E esse rabino conta isso para o Dr. Hips. Dr. Hips vai atrás desse livro, é um livro raro, conseguiu achá-lo na Biblioteca Nacional de Israel. Eu tenho que explicar tudo isso, irmão, para você entender bem. Essa parte primeira aqui eu vou ter que ir bem devagar para você poder entender. Aí ele conseguiu achar este livro, leu este livro e achou muito interessante isto. Como ele é um matemático, ele pensou em trabalhar no campo da matemática, criar um programa de computador. Então ele convidou o Dr. Doron Wittstoom, que é um físico de primeiríssima linha. Dr. Hips chama Doron Wittstoom de gênio. Bom, para um gênio chamar o outro de gênio, é preciso ser gênio mesmo, né? E mais o Dr. Rosenberg, que é doutor em computação. Os três, trabalhando junto, criaram um programa de matemática e um programa de pesquisa dentro do código da Bíblia, e fizeram pesquisas que é interessante porque é publicado neste livro. Esse trabalho do Dr. Hips com seus companheiros vem publicado no livro de Drosnin. Por quê? Esse nome do trabalho é Sequências Alfabéticas Equidistantes no livro de Gênesis. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram 32 nomes de sábios judeus, rabinos, que tinham na enciclopédica dos homens sábios judeus, pelo menos 3 páginas de biografia. Então eles pegaram aleatoriamente 32 nomes, com as datas de morte, de nascimento e morte de cada um. E, como os nomes variam, a grafia dos nomes variam, eles pegaram esses nomes, pediram ao diretor da Biblioteca Nacional de Israel, que é um doutor nesta área, que ele dissesse qual seria a grafia correta daqueles nomes. Ele, sem saber do que se tratava, ele determinou qual seria, no entendimento dele, qual seria as grafias corretas. Com os nomes grafados corretamente, mais as datas de nascimento e morte de cada um, eles criaram um programa e rodaram isto no computador para ver se o código da Bíblia, se eles encontrariam estes nomes com as datas de nascimento e morte dessa gente.